Deus. Aleluia. Amém. Você deve estar se perguntando por que eu estou usando o microfone, né? Glória a Deus. Porque esse é o primeiro culto online que eu faço. Para você que está aí do outro lado da telinha me ouvindo, ainda não é 7h30, o pessoal ainda não chegou, né? Mas através desse culto online que eu estou fazendo pelo Facebook, Instagram, Telegram não, Twitter, YouTube, eu consegui um jeitinho de alcançar os meus vizinhos aqui onde eu moro. Nós não temos igreja aqui. Essa está sendo a primeira até então. E eu sempre ministro culto para vocês aí online. E hoje não vai ser só online. Os meus vizinhos também vão poder ouvir a palavra do Senhor. Olha como Deus é maravilhoso. Tem todo um ritual, né? Quando eu começo, não chegou ninguém, amém? Eu vou falando aqui, tem todo um ritual. Ainda não deu a minha hora. Eu coloco a mesinha aqui, coloco a luz perto da Bíblia, monto a mesa. E hoje eu fiz diferente. Hoje eu coloquei a mesa, a Bíblia, coloquei o celular aqui encostadinho e a lâmpada, né? Porque aqui é escuro demais, então eu tenho que colocar uma lâmpada bem pertinho de mim. E o ritual hoje foi diferente. Além disso tudo, eu coloquei a minha mesa de som aqui. Uma caixa de som eu coloquei na janela da frente de casa. E a outra eu coloquei lá no fundo. Eu não sei se os meus vizinhos vão gostar de ouvir aquilo que vai ser dito. Mas, se eu posso ouvir a música deles, sem fechar a boca, eles vão ter que ouvir a palavra do Senhor também. É uma troca. Não é assim que Deus faz? Faz para mim que eu faço para você? Então, é uma troca. Eu ouço aquilo que você gosta e você ouve aquilo que eu faço, que é falar do amor do Senhor. Amém? Deixa eu ver se já deu minha hora. 7h30 em ponto. Aleluia. Comecei na hora certa. Amém? Graça e paz. Boa noite. Já vou começar orando ao Senhor e agradecendo a Ele por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. Porque Ele é digno, perfeito e maravilhoso. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu me coloco ante a Ti nesse momento, Senhor. Coloco a minha vida no Teu altar. A cada amanhecer, todas as vezes que eu abrir os meus olhos, que a minha vida esteja no Teu altar. A Tua palavra diz que quando nós dormimos, nós estamos como mortos. E que nesse momento em que quando eu estiver dormindo, assim como quando os Teus filhos, os Teus servos, a Tua igreja, a Tua noiva, quando eles também estiverem dormindo, que eles estejam no Teu altar. Que eles estejam sendo cuidados pelo Senhor, que eles estejam na palma das Tuas mãos. Que eles estejam sendo abrasados pelo Senhor. Que eles estejam sendo cheios da Tua graça, da Tua glória e da Tua misericórdia. Deus, que nessa noite
o Senhor possa se fazer presente transbordantemente mais do que pedimos ou pensamos. Que a sua presença, Senhor, seja verdadeira dentro de cada um de nós. E que independente de nós sermos fiéis ou não diante de Ti, o Senhor é fiel com cada um de nós. E por essa fidelidade, Senhor, que vem do alto para cada um de nós, o Senhor possa se manifestar. Porque o Senhor tem liberdade na nossa vida. O Senhor tem liberdade no nosso meio. O Senhor tem liberdade no nosso caminhar. Em tudo aquilo que pensamos, em tudo aquilo que nós falamos, em tudo aquilo que nós somos, em tudo aquilo que nós sentimos. Desde já eu te peço, Senhor, continua falando, continua curando, continua transbordando, continua purificando, continua fazendo, Senhor, exatamente aquilo que o Senhor tem feito, antes mesmo de nós sermos chamados pelo nome, antes mesmo de nós termos sido colocados no ventre de nossas mães. O Senhor já tem sido fiel com cada um de nós. Por isso, Senhor, eu te louvo e eu te glorifico. Eu te peço, Deus, que o Senhor venha cumprir o teu querer e a tua vontade, porque a tua palavra ela é fiel na nossa vida, no nosso caminhar. A tua palavra é fiel naquilo que nós pedimos e pensamos, e que nós possamos nos mover conforme aquilo que a tua palavra fala e ensina para cada um de nós. Deus, nessa noite, eu quero ministrar a tua palavra para aqueles que vão estar ouvindo agora, para aqueles que vão ouvir à noite, mais à noite, para aqueles que vão ouvir na madrugada, para aqueles que vão ouvir, Senhor, no amanhecer, para aqueles que vão ouvir à tarde, em outro dia. Afinal de contas, ela vai ficar gravada. Para aqueles que assim quiserem receber do Senhor. E por isso, nessa noite, eu quero ler a sua palavra, que se encontra escrita no livro de 2 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 3. 2 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 3. Deus é o nosso Consolador. Versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Versículo 5. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos
sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que, da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. 8. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Somente até aqui. Amém? Algumas coisas me chamam a atenção nessa palavra. Como foi dito na semana passada, a palavra, ela é a mesma, mas a palavra do Senhor diz que todos os dias ela se renova. Versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdia, das misericórdias, e Deus de toda consolação. Amém? A palavra do Senhor diz que a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. A misericórdia e o amor do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. E aqui o Senhor fala, através da sua palavra, daquilo que a gente vive, das nossas dificuldades, dos nossos medos, das desavenças, das afrontas, das pedradas. Muita gente passando fome, sem ter um lar, sem ter um cobertor, sem ter um copo de água para beber, sem ter o direito a uma noite de sono tranquilo. Motivo pelo qual consome as pessoas. Os seus corações machucados, condoído, contrito, os seus corações sangrando, muitas vezes por um passado inconsequente, muitas vezes por um passado que viveu, que te trouxe dores, perdas insubstituíveis. A misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos por tudo que nós temos vivido todos os dias das nossas vidas. Por uma pessoa um homem que perdeu o seu lar por causa da bebida, um filho que perdeu o seu lar por causa das drogas, uma mãe por causa de uma enfermidade, um pai por causa da enfermidade, um acidente ou um incidente no percurso da sua vida. Muitos perderam o seu lar, outros saíram de casa antes da hora, antes do tempo, ou às vezes o próprio pai ou a própria mãe colocou para fora de casa, e aí você perdeu
o direito de ter uma vida digna. Você perdeu o direito de pensar com dignidade. Você perdeu o direito de ter saúde porque, de repente, você se lançou em drogas medicinais para você conseguir dormir. A misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Quantas vidas você já viveu? Em quantas pessoas você teve que se desdobrar para estar de pé no dia de hoje? Quantas carapuças você teve que vestir? Ou seja, quantas vezes você teve que sorrir quando você estava chorando? Quantas foram as vezes que você disse que estava tudo bem quando tudo estava afundando? Quantas vezes você teve que fingir que era uma pessoa quando na verdade você era outra? Quantas carapuças você teve que vestir para estar de pé hoje? As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. É interessante quando nós vemos essa palavra, porque aqui não está escrito Pai da misericórdia. Porque se tivesse escrito Pai da misericórdia, estava dizendo o Pai do amor que supre todas as coisas. Porque misericórdia é o amor, amor ágape, amor único, incontestável, supremo. Mas aqui não está falando do amor ágape, o amor incontestável, supremo. Aqui está dizendo Pai das. Está dizendo das misericórdias, dos muitos amores, das muitas dificuldades. Porque das misericórdias. Porque a palavra do Senhor diz que Ele é a causa de nós não sermos consumidos. O que consome o teu coração? O que consome a tua mente dia e noite? Que faz ela trabalhar incessantemente. Sabe aquele dito popular que diz: mente vazia, oficina de Satanás? Aí é que se encontra. Aleluias. A misericórdia do Senhor atua aí também. A misericórdia do Senhor entra aí também. Tem alguém querendo falar comigo? Não sei o que. Agora não dá. Porque agora eu estou falando do Pai das dificuldades. O Pai dos corações aflitos. O Pai dos sentimentos ocultos. Gente. É difícil. É difícil sobreviver a essa vida. Amém, Gislaine não está conseguindo participar. Amém, Deus sabe todas as coisas. De repente eu mesmo tenha feito alguma coisa errada aqui, eu não sei. Mas o Pai que supre todas as necessidades. Eita Jesus. Gi, você vai ter que escrever palavrinha por palavrinha, porque eu não estou conseguindo entender. Eu não estou online, é isso aqui para mim está falando que eu estou ao vivo. Está estranho, porque ninguém está falando nada. Se tiver alguém aí e não está conseguindo falar, dá um toque aí, porque tem alguma coisa errada.
Pai das misericórdias, ou seja, Deus está dizendo que o amor dele está no seu coração aflito. O amor dele está no seu coração contrito. O amor dele está na sua falta de dinheiro. O amor dele está no seu passado mal resolvido. O amor dele está no seu coração, no seu casamento. O amor dele está na enfermidade. O amor dele está em você. O Pai das misericórdias é a causa por você estar de pé hoje. É a causa de você conseguir estar ouvindo, vendo, sentindo e tocando todas as coisas que estão ao seu alcance. Porque aquelas que não estão ao seu alcance, Ele faz se achegar. Ele faz chegar até você. É Ele quem faz isso. No versículo 5 do primeiro capítulo de 2 Coríntios 1, diz assim: pois assim como o sofrimento de Cristo transborda sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Assim como o sofrimento de Cristo transborda sobre nós. Olha que tremenda essa palavra. Eu devo ter fechado o chat para ninguém conversar. E hoje eu acho que é legal. Porque Deus está me dando algumas revelações assim, diferentes. Assim eu não fico olhando para o chat. Mas se você está me ouvindo, Gi, só escreve aí sim ou não, porque eu não consigo ler. Tá bom? Pois assim como o sofrimento de Cristo transborda sobre nós, Cristo transborda, já fui lá embaixo, Cristo transborda nossa consolação. A palavra do Senhor diz assim que aonde abundou o pecado, superabunda a graça. Quem se encheu de pecado? Sendo puro, que nunca pecou. Quem se encheu de pecado? A palavra do Senhor diz assim, ó: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Aquele que nunca pecou, ele se encheu, ele transbordou de pecado. Por quê? Porque ele pegou o pecado do mundo inteiro e colocou nele, para transbordar em mim e você a graça, para transbordar em mim e você a misericórdia, que no passado, mesmo com misericórdia, o povo de Deus era consumido. A misericórdia que se manifestava no povo de Deus, carnalmente falando, eles eram consumidos. Ela se manifesta na minha e na sua vida, espiritualmente falando. E aquilo que era para ser consumido
se transforma em graça. Onde abundou o pecado, superabunda a graça, favor imerecido conquistado na cruz. Aquilo que você não merecia, aquilo que não era para você, diante dos olhos do homem e diante dos olhos do inimigo da nossa alma. Aquilo que você não podia alcançar, aquilo que você não podia tocar, aquilo que você não podia conseguir sentir, aquilo que você não podia ter, te alcançou. Para quê? Por que a misericórdia de Deus te alcançou lá na cruz? Por que a misericórdia de Deus te alcançou lá na cruz? Primeiro, porque Deus tinha um propósito da salvação. E nós não vamos falar sobre esse propósito hoje. Mas nós vamos falar que o Senhor, Ele manifestou a graça dEle, Ele superabundou a graça dEle na minha e na sua vida, por um propósito de consolação. Deus queria consolar um coração que Ele sabia que estaria aflito hoje. Deus queria consolar um coração que Ele sabia que estaria conduído hoje. Deus queria consolar um coração que Ele sabia que estaria completamente machucado, oprimido, dependendo de droga, dependendo de medicação, dependendo de falsidade para conseguir permanecer de pé no dia de hoje, dependendo de ser uma pessoa que na verdade não é. Mostrando uma pessoa quando na verdade é outra. Ele superabundou em você, sabe o que? A justiça de Deus. Porque Ele sabia que você ia precisar da misericórdia dEle hoje. Ele sabia que você não ia ter para onde correr. Ele sabia que você não ia ter o que fazer e nem para quem pedir socorro. Aí Ele superabunda. Versículo 5. Pois assim como o sofrimento de Cristo transborda em nós. Ele teve que ser crucificado. Ele teve que ser cuspido. Ele teve que ter uma coroa de espinho na cabeça dele. Ele teve que ir para a cruz. Ele teve que olhar para os nossos irmãozinhos lá do passado, aqueles ao qual Ele operou milagres e maravilhas, aqueles ao qual Ele falou do amor de Deus e ensinou que as coisas não eram do jeito que eles haviam aprendido. Teve que olhar para cada um deles, que alguns dias, algumas horas antes, alguns meses, estava diante dele falando: Senhor, me cura. Senhor, me salva. Senhor, me coloca de pé, me faz andar. E naquele dia aquelas mesmas pessoas estavam cuspindo na cara dele, dizendo: quem é você? Se você fosse Deus, você não estaria passando por essa rua, derramando teu sangue em cada passo que você dá. Se você fosse Deus, você não estaria nessa cruz amarrado, precisando de alguém para te ajudar a chegar lá onde você vai ficar cravado. Ele teve que ouvir tudo isso. Aquele que se desfez de toda a sua glória, para deixar para mim e para você. Assim como os sofrimentos de Cristo transborda sobre nós. Ele pega tudo aquilo que Ele sofreu na cruz, que era tudo aquilo que o inimigo da nossa alma tinha preparado para mim e para você. Ele coloca sobre Ele e fala: agora você é livre. Agora você não precisa sofrer mais. Por que você está sofrendo? Abre mão desse fardo que você está carregando.
dessa dor, dessa enfermidade, desse medo. Abre mão de tudo isso. Eu levei sobre mim. Assim o Senhor Jesus disse: eu levei sobre mim, você não precisa mais disso. Pega o meu jugo que é leve e suave. Eu tenho isso para te dar. O Senhor fala: descansa em mim. Você não precisa descansar nas drogas. Você não precisa descansar nesse monte de medicação que você toma para dormir. Você não precisa descansar nas palavras que você lança para poder colocar como escudo. Você não precisa de nada disso. Você não precisa viver de passado, de palavras que você recebe até o dia de hoje para te machucar. Lança sobre mim. Você não precisa de nada disso. A minha misericórdia, as misericórdias que estão sobre a sua vida, é para que você tenha paz. No versículo 8, a palavra do Senhor diz: irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade. Irmãos, não queremos que vocês não saibam que nós ficamos devendo para todo mundo, que nós tivemos uma enfermidade que diante dos olhos do homem incurável. Nós não queremos que vocês não saibam que nós passamos fome, que nós passamos frio, passamos sede. Nós não queremos deixar escondido que nós somos esculachados pelas pessoas. Nós não queremos deixar escondido que as pessoas nos humilharam. Nós não queremos deixar escondido que as pessoas quiseram pisar em cada um de nós. Nós não queremos ocultar todos os nossos erros. Não. Muito pelo contrário, nós queremos que vocês saibam que aquilo que nós verdadeiramente passamos precisa estar diante dos teus olhos. Você precisa saber quem eu fui, quem eu sou e quem eu vou ser diante de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque você precisa passar pelo mesmo caminho. Jesus viveu tudo o que você está vivendo e ele venceu. Jesus passou tudo o que você está passando e ele venceu. Jesus sentiu tudo o que você tem sentido durante todos os dias da sua vida e ele venceu. A palavra do Senhor diz que ele foi para o deserto ser tentado pelo inimigo da nossa alma e ele venceu. Quantas vezes você é colocado no deserto, colocado à prova para você fazer coisa errada, para você abrir mão daquilo que Deus colocou na palma das tuas mãos. Quantas vezes Deus fala assim, fui eu quem fiz para você, fui eu quem te dei, fui eu que coloquei no teu caminho, fui eu que abri a porta, fui eu que coloquei esse desejo no teu coração, fui eu que disse que iria fazer. Aí o inimigo vem, lembra? Oficina vazia, mente vazia, oficina de Satanás. Aí ele vem e tenta roubar tudo que Deus colocou na tua vida, no teu coração, no teu interior. Por quê? Aqui falam, eu não quero esconder de você aquilo que eu fui. Eu não quero esconder de você aquilo que eu sou.
Porque você precisa saber aquilo que eu serei. A palavra do Senhor diz que Ele tira do monturo necessitado e coloca sentado junto aos príncipes. Não importa o que você está fazendo de errado hoje. O que importa é o que você vai ser amanhã. Não importa o que você está sentindo hoje. O que importa é o que você vai sentir amanhã. Não importa o que estão vendo na sua vida hoje. O que importa é o que vão ver amanhã. Não importa o que você está vivendo hoje. O importante é aquilo que você vai viver amanhã. Sabe por quê? As pessoas precisam saber de onde Deus está te tirando. As pessoas precisam saber de onde Deus te tirou e onde Ele vai te colocar. As pessoas precisam saber quem você vai ser amanhã. Lembra de Radassa? Lembra? Conheceu Esther? Quem conhece essa palavra? Lembra de Mardoqueu? Então, quem era Esther? Quem era Esther? Era esposa de um rei, não é verdade? Escondida, porque não podia aparecer. Ela não podia mostrar quem ela era. Mas chegou um momento que ela deixou de ser Esther e passou a ser Radassa. Lembra de Jacó? Ele não era ladrão. Jacó não é ladrão. Mas eu abri a porta, você entra. Deus tinha algo para ele. E o pai dele não via isso. Mas a sua mãe via. Em um determinado momento, ele deixou de ser Jacó e passou a ser Israel. Lembra de Saulo? Deus tinha uma obra na vida dele. Deus não queria ele como Saulo. Deus queria ele como Paulo. Deus não queria a rainha Esther como Esther. Deus queria a rainha Esther como Radassa. Deus não queria Jacó como Jacó. Deus queria Jacó como Israel. Deus não queria Abrão. Deus queria Abraão. São tantas pessoas, por tantos motivos que a gente encontra na palavra de Deus, que se esconderam. Uma se escondeu porque tinha que viver, o outro se escondeu porque tinha que sobreviver, o outro estava escondido porque precisava brilhar, o outro brilhava demais porque precisava se submeter a um brilho ameno. Saulo, né? Saulo brilhava muito. Esse brilho teve que ser apagado. Jacó tinha um brilho muito grande. O brilho tinha que ser apagado. Esther tinha um brilho maravilhoso. O brilho tinha que ser apagado. Abrão brilhava demais. O brilho dele tinha que ser apagado. Sabe por quê?
Porque Deus não quer que você brilhe nessa terra conforme o teu querer e a tua vontade. Deus quer que você brilhe conforme o querer dele. Por isso ele muda o seu nome, para você brilhar conforme a vontade dele. E aí, em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 9, ele explica por que ele troca os nomes dessas pessoas. Porque quando ele troca o nome, ele muda a vida de cada uma delas. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 9. De tal fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte. Por que Deus muda a vida de uma pessoa? Para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Olha que maravilha esse versículo que Deus traz para mim e para você nessa noite. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte. Esther estava caminhando para a morte. O rei selou o livro com o anel dele. Jacó, se ele se encontrasse com seu irmão da maneira como ele estava caminhando para a morte. E Saulo teve que morrer. Todos eles tiveram que morrer. Quando nós lemos, pastora, mas a senhora está falando de uma palavra que, se a senhora continuar lendo, não é isso. Porque ali no versículo 10 está dizendo: ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo dessa morte. Aí eu te pergunto, de que morte Paulo está falando? Texto sem contexto é pretexto, não é verdade? Texto sem contexto é pretexto. Nele temos colocado nossa esperança. 11. Enquanto 10. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Isso é uma bifurcação. Uma palavra e dois caminhos. Não é verdade? Quando Paulo fala, ele nos livrou e continuará nos livrando desse tal perigo de morte, ele está falando assim, todo lugar que eu vou tem alguém tentando me matar. Por quê? Porque ele alcançou aquilo que você precisa alcançar hoje. Por que será? Tem mais gente aqui. Tem mais gente falando que não está conseguindo falar na live. Pode me dizer se vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Diga aí, em nome de Jesus. Sim ou não? Porque eu não consigo ler. Ela desce, a mensagem desce e já volta. Fala aí, sim ou não? Vocês estão me ouvindo direitinho? Está me ouvindo? Eu tenho meus seguidores, para a glória de Deus. Aleluia. Vocês estão me ouvindo? Responde aí do jeito que vocês responderam agora. Porque na hora que vocês respondem, baixa uma... Sabe quando vem aquela mensagenzinha rapidinho e some? Manda aí, sim ou não? Estão ouvindo ou não estão me ouvindo? Eu escutei a Maria Angélica falando aqui, não sei, não estou conseguindo ouvindo. Por que será? Aí escreveu Facebook.
Responde aí para mim, o que é que está acontecendo? Porque eu liguei essa live ao WhatsApp, ao Facebook, que já está, a página da igreja que foi aberta no Facebook, no Twitter, no Instagram, em todas as minhas páginas eu estou ao vivo. Eu só preciso saber se vocês estão conseguindo me ouvir. Para mim é o suficiente. É só disso que eu preciso. Aí amanhã eu mexo nisso, porque quarta-feira eu vou dar uma aula de ensino e eu preciso que vocês me acompanhem. Estão me ouvindo? Alô? Hello? Gente, me responda em nome de Jesus. Amém? Vou continuar. Eu já estou terminando. Amém? Aqui tem duas bifurcações. Paulo, ele já venceu. Ele venceu isso que você está tentando vencer. Paulo venceu isso que eu também estou tentando vencer. E aí ele diz isso como um ensinamento. Ele fala assim, ó, todo dia estão tentando me matar. Mas ele está falando de algo espiritual. Ele está falando daquilo que ele está vivendo com as pessoas. Lembra? Senhor, eu já orei 3 vezes e esse espinho na minha carne não sai. Ele está falando disso. Não é o que está escrito aqui que você tem entendido, aquilo que te ensinaram durante anos e anos. Não. Aqui Paulo está falando, Senhor, eu já orei 3 vezes. E esse bando de religioso não sai do meu pé. Eles querem me matar a qualquer custo. Paulo já venceu a enfermidade. Sabe aqueles 3 dias que ele ficou lá, cego? Quando no meio do caminho ele é cometido por alguma coisa tal, e aí ele cai cego, aí ele é levado para um determinado lugar, ele fica 3 dias. Foi o suficiente. A entrega de Paulo foi total e absoluta. Minha diaconisa Gislaine, quando ela se converteu ao Senhor, foi assim, ó. Ela abriu mão de marido, ela largava o marido brigando com ela dentro de casa. Graça e paz, irmão João. Ele não queria que ela fosse para a igreja. Ela deixava ele falando sozinho. Largava tudo. De uma certa maneira fez algumas coisas erradas, né? Deixava o marido até sem comida, né, Gê? Mas ela não quis saber de marido, ela não quis saber de filho, ela não quis saber de casa, ela não quis saber de passar de necessidade, ela não quis saber de roupa, ela não quis saber de nada. Chegou na igreja, ela usava até shortinho. Hoje ela nem consegue mais fazer isso. A entrega foi total, assim como de Paulo. Gente, eu apanhei tanto quando eu me converti ao Senhor, porque eu não abria mão de Deus e não abria mão de uma outra coisa. Eu não abria mão de Deus e não abria... Uns 3 anos, eu orava ao Senhor e falava, Senhor, eu não abro mão do Senhor, porque será de novo, sua live no Face... Não, a Angélica escreveu, por que será? Aí sua live no Face, se vocês me falar o que está acontecendo, eu não sei. Eu fiquei 3 anos, Senhor, eu não abro mão do Senhor, mas de tal coisa também não. Senhor, eu não abro 3 anos. Patinei 3 anos, porque o que eu queria era muito forte, o que eu sentia era muito forte. Mas o sentimento que eu tinha de Deus dentro de mim era maior ainda. Depois de 3 anos, falei, Deus, eu abro mão de qualquer coisa. Eu abro mão até dessa coisa importante aqui que está dentro de mim, que mora... Um amor muito grande que eu tinha. Falei, Deus, eu abro mão desse amor para ficar com o Senhor. Mesmo que meu coração sangre, eu fico com o Senhor. Igreja, o que eu padeci 3 anos... em cima do muro, né?
foi resolvido em 15 dias. Acredito que tenha sido a mesma coisa que aconteceu com Paulo, que foi a mesma coisa que aconteceu com a Gislaine, porque as coisas vêm de uma vez, né? Porque você vai para o deserto, as coisas começam a acontecer, as coisas começam a fluir, e vem pancada de tudo quanto é lado, e aí sim você perde tudo, né? Você fica, diante de Deus, você fica nu, você fica completamente nu. Jesus, quando ele foi para o deserto, eu não vou usar uma palavra, quando ele foi para o deserto, ele foi com tudo aquilo que ele aprendeu, porque ele foi criado no Egito, e ele se fez homem. Ele sabia o que era o homem, mas ele não sabia o que era ser o homem. E aí, quando ele veio para a terra, ele vê brotinho, menininha bonitinha, ele vê as traições, ele vê os roubos, ele vê os abusos. O coração dele dói. O coração dele dói. O coração dele fica machucado. Ele era de carne e osso. Ele comia. Jesus comia, Jesus bebia, Jesus ia ao banheiro. Ele fazia xixi, ele fazia cocô, ele soltava pum. Ele era igual a mim e você quando ele veio a essa terra. Ele tinha sentimento. Ele via as mulheres sendo traídas sem poder fazer nada. Ele via os maridos matando as suas esposas. Ele via as mulheres sendo apedrejadas sem poder falar nada, porque o pecado era do homem. Então por que a mulher era apedrejada? Seu coração, lembra quando ele vê os homens vê a Maria Madalena em adultério, né? Se ela estava em adultério, ela estava com um homem junto, verdade? Ou como é que uma mulher vai estar em adultério sozinha? Gente, eu vou voltar. Só vou concluir isso. Quando eles pegam Maria Madalena em adultério com um homem, ela não estava adulterando sozinha, eles pegam a mulher e colocam diante de Jesus. E cadê o adúltero? Eles trazem só a mulher. E ele ali escrevendo no chãozinho: aquele que não tem pecado atira a primeira pedra. O coração de Jesus, ele conhecia o coração do homem. Então quando ele vai para o deserto, ele vai para o deserto assim como eu e você vamos, quando nós estamos necessitando das misericórdias do Senhor. Quando Jesus vai para o deserto, ele está necessitando das misericórdias de Deus, porque o coração dele está machucado, diante de tudo aquilo que ele tem visto, diante de tudo aquilo que ele tem passado sem poder fazer nada. Ele não estava pronto para interferir na vida do ser humano. Ele não podia interferir na vida do ser humano. Ele não era Jesus, ele era o Cristo. Ele era ungido. Lembra quando o diabo se coloca diante dele? Quem és tu? Não é chegado o seu tempo ainda? Ele ainda não era Jesus, ele ainda era ungido de Deus. Cristo, o ungido. Ele ainda tinha um coração de carne, só que não pecava. O seu coração ficava condoído, mas não pecava. Quando ele vai para o deserto, ele vai totalmente quebrado. Jesus, quando ele vai para o deserto, ele vai exatamente como você, enfermo, com enfermidade na carne. Ele era carnal. Quando ele fica 41 dias lá, ele se despoja de toda a sua dor. Ele se despoja de toda a enfermidade que estava na sua carne. Ele se despoja de todo o medo. E quando dá os 40 dias, ele olha para dentro dele e ele fala: agora eu estou pronto. Gente, eu não vim para falar isso.
Quando ele sai no 41º dia, ele diz: agora eu estou pronto. Quando dá no 41º dia, ele coloca o dia para fora do deserto, completamente cheio da glória de Deus. Ele recebe uma notícia. Ai, que legal. Ele fala: Jesus, o Cristo, o seu primo, aquele que veio falar que o Senhor vai fazer as obras, está preso. É natural que quando você vá para o deserto, você vá machucado. É natural que quando você vá para o deserto, você vai com o coração sangrando. É natural que quando vá para o deserto, você vai com os teus olhos cheios de lágrimas, de dor, de sofrimento. Porque é no deserto que você é curado. Deserto, lugar onde você fica sozinho. Deserto, lugar onde você não tem água para beber, não tem comida para beber, não tem alguém para te ajudar, não tem quem te sustentar, mas as suas dores estão ali, as suas acusações estão ali, os teus medos estão ali, a sombra do teu passado está ali, aquilo que você era, está tentando deixar de ser, está ali, e fica tudo diante dos teus olhos, você vê tudo, menos socorro. É ali onde você se despoja, é ali onde você rasga as tuas vestes, é ali onde você fala: Deus, e agora? Eu sou isso, eu faço isso, eu tenho isso, eu recebo isso, as pessoas falam isso, e aí? Aí Deus fala, Paulo fala, perdão, lá no versículo 3. Bendito seja o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias, Pai das aflições. Bendito, porque na hora que você entra nesse deserto sem ter socorro, a misericórdia do Senhor é a causa de você não ser consumido. É nesse momento que você rasga as tuas vestes, mostra a sua nudez para Ele. E aí Ele fala, assim como Paulo diz: de fato, já tínhamos nós, sobre nós, a sentença de morte. É necessário que Ele cresça e eu diminua. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se você não morrer para o medo, se você não morrer para os erros, se você não morrer para a dor, se você não morrer para a injustiça, para o perdão, que aquele que não perdoa não é perdoado. A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo de Deus, ele se entristece quando você vai lá no seu passado buscar o seu passado para te fazer entristecer. O Espírito Santo se entristece. É necessário que você morra para tudo isso. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte. Paulo aqui está falando uma coisa, mas o que Deus está falando é outra coisa. Paulo está falando de uma morte carnal. E Deus está falando de uma morte que vai te levar para o espiritual. Deus decreta na minha e na sua vida. Paulo está afirmando, presta atenção, de fato, é um fato, ele está dizendo, é real. Já tínhamos sobre nós a sentença de morte.
É um fato. Não é possível fugir disso. A sentença de morte, ela foi decretada sobre a minha e sobre a sua vida, e ninguém pode mudar isso. Sabe por quê? Ele continua. Para que não confiássemos em nós mesmos. Trazei à existência aquilo que não existe. Da vida. Começa a dar vida dentro de você. Deixa eu ver que horas são. 8h28. 7h30, 8h30, 1h. Jeová. Eu sei, eu falo demais. Mas não dá. Quando eu falo uma coisa, Deus já vai me levando para eu trazer à existência. O que Deus fala em Gênesis? E haja luz. E haja trevas. E haja separação entre o dia e a noite. E haja águas. E haja. Deus vai falando, vai havendo. Traga a existência, comece a declarar a tua vitória. Comece a declarar a tua libertação. Comece a declarar uma noite de sono tranquilo. Comece a declarar a cura. Olhe para a droga, olhe para o cigarro, olhe para a bebida. E fala, você não me pertence mais. Você não faz mais parte da minha vida. Amanhã você vai beber de novo, amanhã você vai se drogar de novo, amanhã você vai fazer tudo errado de novo. Declara de novo, porque você precisa trazer existência dentro de você aquilo que não existia, porque todas as coisas erradas, elas já existem dentro de você, porque é carnal. Você precisa começar a trazer dentro de você aquilo que vem do alto. Comece a trazer existência aquilo que não existe. Não fica esperando pelo pastor, porque ele não vai fazer isso para você não, porque na hora que a boca esquentar, a coisa esquentar para o teu lado, ele vai correr. Sabe como é que ele vai correr? Vamos orar ao Senhor e ele vai bradar. Aleluia. Deus. É assim que eles falam. Gente, eu já fui de lá. Deus. Ele sabe todas as coisas, ele é fiel. Deus vai operar um milagre na tua vida. Ô religioso. Eu já fui religiosa também, viu? Eu sei o que é isso. Eu estive lá. Eu louvo a Deus porque eu estive lá para eu ser quem eu ser hoje. Jesus, pastora, a senhora está falando heresia. Eu sei que você fala isso. Sabe por quê? Porque os sacerdotes, os saduceus, os fariseus, os hebreus, eles falavam isso de Jesus também. Os religiosos pregam com a Bíblia na mão, né? Quantas vezes você viu Jesus pregando com uma Bíblia na mão? Que eu me recordo quando ele foi ao Sinédrio e um dos seus fala: a palavra está com você, Jesus. Você não vê Jesus carregando a Bíblia para ministrar a palavra. Ele fala, por que ele fala diferente? Por que Paulo fala diferente? Vou voltar. Porque ele não fala daquilo que está escrito. Porque está escrito. Fala daquilo que está dentro dele. É aquilo que impacta as pessoas quando eles abrem a boca para falar do amor de Deus. Voltando. Já estou acabando. Em nome de Jesus. De fato, tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus. Enquanto você não destruir... Lembra quando Jesus diz? Ai, meu Jeová. Destruir esse templo, e em 3 dias eu o reconstruirei. Enquanto você não destruir esse templo que tem dentro de você, vai ser difícil você conseguir caminhar.
Vai ser difícil você conseguir manifestar aquilo que você procura, que você precisa, que você almeja. Digamos que não seja difícil. Digamos que haja uma outra porta, uma outra possibilidade incontestável. Impossível. Não podeis servir a dois senhores. Ou você serve aquilo que você ama, que você viveu a vida inteira amando, ou você serve aquilo que é novo e que quer mudar a estrutura. E para mudar a sua estrutura, você tem que morrer. Necessariamente falando, você tem que morrer para suas vontades, para os seus desejos, para as suas necessidades, para o seu cotidiano, para aquilo que os teus pais te ensinaram toda uma vida. Aquilo que você aprendeu dentro da igreja católica, messiânica, maçônica, evangélica, protestante. Não importa qual a religião que você segue. Se você não morrer para tudo que você aprendeu, não vai poder se cumprir a palavra de Deus na sua vida, que diz que de fato já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Eu vou parar por aqui porque eu já extrapolei o tempo. Como Deus vai ressuscitar você se Ele é Espírito? Como que Deus vai ressuscitar a carne? Como Deus vai ressuscitar uma pessoa que vive de arroz e feijão? Mistura? Água que sai da torneira, que jorra para os lagos, sai das fontes, vai para os rios, para os mares, para os oceanos. Como que Deus vai ressuscitar uma pessoa que não consegue se desprender de si mesma? Não, pastora, mas eu estou caminhando, eu estou aprendendo, eu estou indo. Indo para onde? Indo para onde? Eu te pergunto, o que é maior? As suas dificuldades que não te deixam dormir? Ou Jesus que te dá o descanso? O que é maior? O vício da bebida e das drogas que faz você fugir da sua realidade? Ou Jesus que te tira desse vício? O que é maior? As afrontas que você recebe todos os dias da sua vida? Ou Deus que pega as afrontas e te coloca de pé? Para você olhar lá atrás e saber que foi Ele que fez todas as coisas a favor da tua vida. Jesus é superior a tudo. Jesus é superior a todos. E Ele quer te ressuscitar. Quantas vezes você vai querer levar Jesus para a crucificação? Quantas vezes você vai querer crucificar Jesus para Ele fazer por você aquilo que Ele já fez lá na cruz? Quando você vai entender que se você não morrer para esse mundo, você não pode nascer para Jesus. Ah, pastora, mas eu já aceitei Jesus. Aleluia, glória a Deus. Santo, santo, santo. Ai, pastora, mas eu já desci as águas, eu já batizei. Eita, Deus de maravilha.
Ai, pastora, mas eu vou para a igreja todo dia. Agora você não vai, né? Não está podendo. Olha como Deus é maravilhoso. Até a igreja Ele tirou de você. Até a igreja Ele tirou de você. Deus não faz isso. Não, Ele não faz, não. Ele manda o homem fazer. Ele tem um homem na terra para fazer por Ele. Quando que você vai entender que você precisa ser dependente de Deus? Quando você vai entender que o véu do templo se rasgou de cima a baixo, para você entender que não existe intermediário entre você e Deus. O único intermediário é o Espírito Santo que habita dentro de você. Aquele que te cura, aquele que te lava, aquele que tira do teu caminho tudo o que te impede de servir a Deus. Aquele que fala assim, ó, tô na porta batendo, deixa eu entrar. Aí o religioso, ou o que não é religioso, ô Senhor, entra, fica à vontade, faz de mim o que o Senhor quiser. Oh, mas peraí, não tira aquilo ali não, tá? Pera um pouquinho, deixa eu tirar daqui pro senhor vir, peraí. Aí você vai lá, pega, né? Tira daqui, pro senhor vir aqui, tira e põe ali. Pode ficar aqui, Jesus, pode ficar, fica à vontade. Não, mas eu quero ir ali. Ah, pera, né? Jeitinho brasileiro. Jeitinho brasileiro. Manda Deus fazer. Carnal, tá? Quer saber se você é carnal, se você é espiritual? Manda Deus fazer a obra. Na hora que a coisa esquenta, vai resolver com as próprias mãos. Não foi isso que disse aqui? Paulo disse aqui? De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita. Não ressuscita dos mortos, ressuscita os mortos. O que está dizendo a palavra do Senhor? Você está fazendo com as tuas próprias mãos? Oh, meu irmão, noivo de Cristo, noiva de Cristo, você está vivo. Você precisa morrer. Você precisa morrer. Porque você está falando que confia em Deus. Mas você sabe que é mentira. Porque quando as coisas acontecem, você corre de um lado para o outro, pede para um e para outro. Coloca o joelho no chão e ora dia e noite. Entra num jejum largado. Faz que nem Daniel. Ora de manhã, de tarde e de noite. E como se não bastasse, ainda vai orar de madrugada. Aí Deus olha para mim e manda eu perguntar para você. Ei! Ô vivo? Porque você disse que está vivo, né? Ô vivo! Cadê a sua fé em Deus? É estreito, né? Nossa, é estreito, é estreito. O Deus que ressuscita os mortos. Ele quer te ressuscitar hoje. Porque Ele é o Deus das misericórdias. Ele é o Deus das situações. Ele é o Deus dos impedimentos. Ele é o Deus das portas abertas.
Ele é o Deus das portas fechadas. Motivo pelo qual você está sendo consumido. Malaquias 3:10 não fala dos dízimos, das ofertas. A gente sabe que aquilo que está escrito não é aquilo que te ensinaram, mas ele fala que você tem que dizimar. Dizimar a melhor oferta. Não era de Malaquias 3:10 que eu ia falar. Mas você tem que dizimar. Você tem que dizimar aquilo que existe de melhor em você. Aquilo que Deus deu para você. Aquilo que Deus preparou para você. Porque lá ele fala assim: eu sou a porta. Olha que maravilha. Eu sou a porta. Dizima na porta. Coloca aquilo que você tem de melhor na porta. É lá que você tem que pôr. É lá que você tem que fazer. Mateus 6:19. Não acumule para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. O que eles estão fazendo? A misericórdia do Senhor está aqui, ó. Nos seus tesouros que estão sendo destruídos. Porque o ladrão, ele não avisa quando ele vem. Ele vem e leva. Assim como Jesus disse que iria ser feito. Porque você soubesse a hora que você iria ser roubado, né? Estaria pronto. Acumuleis para vocês tesouro no céu. Por que acumular tesouro no céu? Porque a Bíblia diz que você é espiritual. Como que uma pessoa espiritual pode acumular tesouro nessa terra? Que vai voltar ao pó, espírito a quem pertence? Você está dizendo que você é espiritual, mas as tuas obras são carnais. Esses dias, umas 15 dias mais ou menos, eu fiz algo. E quando foi ontem, eu estava ouvindo uma pregação. E eu falei, caramba, eu ainda sou carnal. Aquilo que eu fiz há 15 dias atrás, mais ou menos, mostrou que eu sou carnal ainda. Eu fiz isso tantas vezes na minha vida, mas eu não tinha entendido o significado da palavra. Mas ontem eu entendi. Aleluia. Glória a Deus. Ontem eu entendi. Isso significa que nunca mais vai acontecer. Isso é ser espiritual. Você tem que ser espiritual. Quando a tua ficha cai, quando você entende, ela não acontece mais. Vai ficar marcas. Vai ficar marcas. Mas eu venci. Acredito que, não para me ensoberbecer, mas para a glória de Deus. A última enfermidade que existia dentro de mim foi destruída.
Era para eu estar entristecida por aquilo que foi feito. Mas eu estou feliz porque eu fui liberta. E é tão bom quando você vê um erro, reconhece um erro e reconhece que você foi liberta, que eu errei aqui para os vizinhos ouvirem. Se você não morrer para o seu erro, para a sua falha, para a sua dificuldade, para os seus medos, para as inconstâncias, como é que ele vai ressuscitar o morto? Que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória. Você precisa morrer. É necessário que você morra. Eu vou parar por aqui, porque eu tô maravilhada com aquilo que Deus falou comigo hoje. Extremamente maravilhada. A Bíblia diz que primeiro Deus fala com o pregador, depois ele alcança a nave da igreja, depois ele alcança você, viu? Ao mesmo tempo. E hoje eu estou vendo tanta coisa que sempre existiu nessa situação. É como se um leque, estou dando testemunho aqui, viu? É como se um leque se abrisse diante dos meus olhos. Qualquer dia eu vou ministrar aqui sobre a realidade da nova criação que eu vivi quando eu conheci esse Deus que eu conheço hoje. E eu vou falar sobre algo que aconteceu. É impossível falar sobre a realidade da nova criação e eu não falar sobre isso. Você vai entender do que eu estou falando. Você precisa nascer de novo. Todos os dias você nasce de novo, porque todos os dias você tem que matar alguma coisa dentro de você. Às vezes eu falo, né? Eu conheci uma pessoa que falava, eu vou falar minhas filhas, se as minhas filhas ouvirem, elas vão saber de que eu estou falando. Todo dia eu mato um leão. Você já ouviu alguém falando isso? Tem uma pessoa que falava, hoje eu matei 2 leões. Enquanto você está matando um, eu matei 2. Hoje eu matei. Gente, hoje não, ontem, né? Eu destruí um gigante. Ontem eu destruí um gigante. Louva a Deus por isso. E eu ministro na tua vida. Que você tenha capacidade de destruir esse gigante que tem se levantado contra você. Eu não sei em qual área da tua vida esse gigante tem se levantado. Mas hoje eu destruo na sua vida. Em nome de Jesus. Gente, eu estou falando aqui, então engasga, viu? Hoje não pode tossir. A gente às vezes está trabalhando lá no posto de saúde e tem uma colega nossa, Jaqueline Coutinho. Oi, Jaque. Às vezes ela chega perto de mim e a gente começa a dar risada. Outro dia ela estava tossindo e eu, brincando, eu corri para a porta. E ela falou assim, não é coronavírus não, viu? Eu fui no dentista esses dias para fazer um raio-x panorâmico. E na hora que eu entrei, estavam pintando lá dentro e eu não sabia. Na hora que eu entrei, eu estava de máscara, né? Que eu não saio de casa sem máscara, ninguém é obrigado a isso. E na hora que eu abri a porta do consultório para fazer o raio-x, veio aquele cheiro de tinta, me sufocou. E na hora eu virei, a moça estava assim do lado de cá, eu virei para o lado de cá e tossi. A moça, a doutora, a dentista, olhou para mim. Você está resfriado? Gente, foi tremendo o impacto.
Eu falei, não, o cheiro de tinta está muito forte. Me deu falta de ar agora, que realmente tampou toda, a glote tampou tudo. Então, eu estou falando para vocês o seguinte, viu? De vez em quando eu falo demais, né? E aí, dá aquela ressecada na garganta e o bichinho... Não é coronavírus não, viu? Vocês vão ter que me aturar. Quarta-feira eu vou estar aqui para ministrar uma palavra. Eu vou falar sobre a primeira... Gente, eu vou falar sobre a primeira ministração de Jesus. E eu quero adiantar você. Você nunca ouviu o que eu vou falar aqui. Nem o povo da igreja, nem as minhas ovelhas, nunca ouviram o que eu vou falar aqui quarta-feira. Te convido para assistir em nome de Jesus. Amém? Eu encerro aqui, para a glória de Deus. Peço perdão para os meus seguidores. Olha, tem seguidores, que glória! Eu não sei o que aconteceu, mas eu vou descobrir. Não vai acontecer de novo em nome de Jesus. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, me coloco ante a Ti neste momento. Te louvo, glorifico, exalto, bendigo o Teu santo nome pela Tua palavra, que foi ministrada ao coração de cada um dos Teus filhos. Em nome de Jesus, que o Senhor continue falando ao coração deles, o inimigo da nossa alma não tenha poder para mudar ou transformar aquilo que foi dito aqui, mas que seja transformado de glória em glória pelo poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus continua cuidando e guardando a cada um dos teus filhos. Continua cuidando e guardando o lar de cada um deles, transformando a mente e o coração. E que o entendimento seja supremo na mente de cada um deles, para que eles possam viver a realidade da nova criação que o Senhor tem preparado para cada um deles. Transmite, Senhor. Transmite a tua presença no coração, no interior de cada um deles. Manifeste a cura e a salvação. Que eles possam começar a declarar a libertação de cada um deles com a sua própria boca. E que o teu nome venha a ser exaltado na vida de cada um. Senhor, que o Senhor continue falando no coração dos teus filhos. É que eu te peço e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Peço perdão pelo inconveniente. Eu vou resolver isso. Amém? Graça e paz, boa noite. Tchau, tchau. Fiquem na graça do Senhor Jesus. Que Ele cresça e eu diminua. Que Ele apareça e me constranja com a sua glória.